senhor senador Paulo Paim. Em nome do senhor, cumprimento as demais autoridades e caros amigos da luta em prol do autismo. Inicio meu pronunciamento pedindo desculpas a todos os senadores e autoridades aqui presentes. Meu nome é Paiva Júnior, sou jornalista e editor-chefe da revista Autismo. Porém, muito mais que isso, sou o pai do Giovanni, um garoto de 4 anos que está no espectro do autismo. E é por ele e por muitos outros autistas que estou aqui hoje. Antes do meu pequeno Giovanni, eu não conhecia o autismo. Sendo a revista Autismo uma publicação com pouco mais de um ano de vida, tenho que lhes explicar o que a torna tão especial para essa nossa causa. A revista começou porque o publicitário Martim Fanucchi, pai da Júlia, uma linda menina que está no espectro do autismo, viu uma reportagem a respeito de uma adolescente autista que era mantida amarrada numa cama, muito menos pela gravidade da síndrome e muito mais por falta de informação dos pais e profissionais. Então resolvemos fazer a revista Autismo, gratuita para todo o território nacional, especificamente para autistas e pais de autistas, e o fizemos sem ONG, sem empresa, sem poder público, sem nenhum apoio, a não ser voluntariado e doações. 100% de trabalho voluntário e doações, de pais de autistas e de algumas poucas instituições, como o Instituto Social Íris, do Rio Grande do Norte, e também por uma instituição que muito pediu para manter-se no anonimato. Não sou perfeito, mas tento ser justo, e por isso preciso mencionar que essa instituição é a maçonaria. A Ordem Maçônica nos proporcionou fazer a 2ª edição da revista Autismo. A todos que contribuíram desde abril de 2010, com doações ou com trabalho, nosso muito obrigado. Só consegui encontrar um pensamento para definir o projeto da revista Autismo. A frase atribuída ao cineasta Jean Cocteau, que viveu de 1889 a 1963, que é a seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não nos disseram que era impossível fazer uma revista gratuita nacional a respeito de autismo e por isso a fizemos. Depois soubemos que não é somente uma revista de autismo, não é só a primeira e única do Brasil, como é a única específica sobre autismo em toda a América Latina e a única em língua portuguesa no mundo. A mídia não conhece o autismo. Nossa 2ª edição esgotou-se, assim como a primeira, mas quem quiser ter acesso ao conteúdo de ambas estão no site revistaautismo.com.br, totalmente sem restrições. O projeto ainda não tem patrocínio, nem nada que o garanta vivo, mas temos fé de que prosseguiremos com esse trabalho. Aliás, se alguém que me ouve, pode ou puder contribuir, antecipadamente lhe agradeço. Seja com doação, seja com influência ou indicação para um patrocínio, ou simplesmente com a torcida para que a revista Autismo consiga sobreviver. Quero lembrar que iniciei meu pronunciamento pedindo desculpas aos senadores e a todas as autoridades aqui presentes. Falando agora de autismo no Brasil, é importante lembrar o que eu ouvi aqui neste prédio do Congresso Nacional, numa apresentação do renomado psiquiatra da infância, Marcos Tomanique Mercadante, de São Paulo, dizendo que estima-se que o Brasil tenha 2 milhões de autistas. Vinculado à Universidade Federal de São Paulo, ele é um estudioso da epidemiologia do autismo e autor do único estudo de prevalência da síndrome na América Latina, publicado recentemente, em fevereiro deste ano, com uma amostragem na cidade paulista de Atibaia. E o pior é saber que desses estimados 2 milhões de autistas brasileiros, muito mais da metade deles está sem diagnóstico, sem ao menos saber que tem autismo ou o que é essa complexa síndrome do transtorno do espectro do autismo. Esses autistas não conhecem o autismo.
O diagnóstico precoce, ou pelo menos a suspeita precoce, é o grande trunfo que os pais têm para iniciar um tratamento. Um tratamento precoce e garantir um imenso ganho em qualidade de vida para seus filhos autistas. Há um dos poucos consensos na comunidade médica e científica em relação ao autismo. Quanto antes se iniciam as intervenções, maiores são os ganhos em prognóstico. Por isso, lançarei sem interesse comercial um livro neste segundo semestre sobre os sinais de autismo, pela editora M-Books, um livro cuja minha arrecadação será 100% doada à revista Autismo ou a uma instituição que beneficie os autistas. Um livro mostrando os sutis sinais do autismo em bebês e crianças, em linguagem prática e nada de técnico, de leigo para leigo, de pai para pais, a fim de incentivar o diagnóstico precoce. Muitos pais e a sociedade não conhecem o autismo. Os pediatras são os profissionais que têm a chance de ouro de detectar algum problema de desenvolvimento e emitir o alerta de se investigar uma possibilidade de autismo na criança. Porém, os pediatras, em sua maioria, eu disse a maioria, a enorme maioria dos pediatras deste Brasil não sabe identificar o autismo, nem levantar a suspeita da síndrome para encaminhar a um especialista. O reconhecido neuropediatra José Salomão Schwartzman, de São Paulo, tem um belo projeto piloto vinculado à Universidade Presbiteriana Mackenzie para capacitar esses pediatras, que deveria ser implantado em todo o país, na rede pública e privada, que, aliás, deve ser realizado em Atibaia, onde moro, com a aprovação do prefeito daquela cidade, que, curiosamente, é um médico pediatra. Os pediatras, em sua maioria, não conhecem o autismo. A inclusão é outro problema. Aos poucos que têm o conhecimento de que o filho está no espectro do autismo, uma enorme dificuldade é fazer a inclusão dessa criança ou dessa pessoa na sociedade e, o que é pior, nas escolas regulares. Todo autista tem direito a ser incluído, mas a nem todos é conveniente. Aos que se beneficiam com a inclusão, a falta de profissionais capacitados nas redes públicas e privadas e a falta de conhecimento a respeito de autismo impossibilitam esse processo. Raras escolas incluem autistas, infelizmente. O tratamento, então, é um capítulo à parte. Mal há profissionais capacitados na rede privada e, quando há, o preço é altíssimo pela demanda, completamente desproporcional à oferta. O que se dirá da rede pública de saúde? A saúde pública no Brasil não trata de autismo. Há diversas linhas de opções de tratamento e nenhuma delas, eu disse nenhuma delas, é coberta pelas políticas públicas e pela rede pública de saúde. A saúde pública e a educação do Brasil não conhecem o autismo. Por fim, tem mais um minuto. Por fim, explico o porquê de me desculpar desde o início da minha fala. É que todas essas informações a respeito do autismo no Brasil, da falta de diagnóstico, por não termos inclusão nas escolas, não haver tratamento, nem profissionais capacitados na rede pública, toda essa realidade do autismo no Brasil deveria causar constrangimento a todos os senhores senadores e demais autoridades aqui presentes, assim como me causa. Exatamente isso deveria constrangê-los. Só não se constrangerá quem não tem compromisso com a sociedade brasileira e quem não assume que é responsável por essa situação, pois são os mandatários do povo os que fazem as leis e fiscalizam o poder executivo, e os que podem fazer a diferença para mudar esse cenário. Aos que estão constrangidos, novamente minhas desculpas. Não foi minha intenção, mas também não posso deixar de lhes falar sobre a situação do autismo no Brasil. Esse constrangimento já foi minimizado pelos senhores que fizeram sua obrigação aprovando a lei federal no último dia 15. Parabenizo-os por isso. E parabenizo a mãe do Dayan, Berenice Piana de Piana, da DEFA do Rio de Janeiro, o pai do Rafael Ulisses, que me precedeu falando, que há mais de 10 anos luta pela causa. Essa luta ganhou os ouvidos dos senadores. Conto com a ajuda de todos para mudar essa situação do país. Obrigado a todos, parabéns aos autistas e a seus familiares, pois todos vocês são vitoriosos no seu dia a dia e todos vocês têm a consciência de que o Brasil precisa conhecer o autismo. Obrigado.